Olá pessoal, nós somos um podcast Velha Visão, um podcast do Colégio Franciscano Santa Maria dos Anjos. Meu nome é Diana, sou aluna do 2º ano médio. Meu nome é Mariana e sou aluna do 1º ano médio. E nós estamos aqui hoje com o nosso querido, nosso amabilíssimo, o nosso fofo Tiago Neto, professor de redação. Se apresente, professor, fale sobre as suas formações e nós vamos ter perguntas e tirar dúvidas sobre redação no Enem e dicas também. Se apresente. Olá pessoal, eu sou Tiago Neto, sou professor dessa galerinha. Sou formado em letras, sou pós-graduado em correção e produção textual e revisão textual também. Sou pedagogo e tenho especialidade em psicopedagogia e gestão e coordenação escolar. Sou professor há 14 anos, desses 14, 10 anos eu me dedico à produção textual, focado diretamente no Exame Nacional do Ensino Médio. Agora nós vamos falar as perguntas sobre uma redação bem coesa e coerência, uma redação bem feita, que é o que o senhor entende, né? Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta é: qual a estrutura ideal para uma redação do Enem? E como organizar a introdução, desenvolvimento e a conclusão? Vamos lá. Se a gente for analisar pela cartilha do Enem, eles vão te pedir de 3 a 5 parágrafos. Mas eles não te obrigam e não deixam bem claro a nota que você vai tirar. Porém, a real estrutura é você trabalhar com 4 parágrafos, que é quando você traz a introdução, que é a construção da tese, o desenvolvimento 1 com as causas, o desenvolvimento 2 com as consequências e a conclusão com a proposta de intervenção. Essa é a principal fórmula de você tirar um 900 mais. E, no caso aí, como organizar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão? Quais os melhores conectivos que o senhor indica? Como a estrutura, quantos períodos ter também? Pronto, vamos por partes. A introdução ela deve ter ali entre 3 e 4 períodos e um repertório, para você conseguir segurar e argumentar a sua tese, que é onde justamente você colocou sua tese, é onde o corretor vai entender qual caminho você vai seguir para argumentar o tema. Qual o melhor repertório que o senhor indica para quem está começando a fazer uma redação dissertativa argumentativa agora? Eu digo sempre que como o Enem ele é brasileiro, não é uma obrigação, mas você tem um repertório, uma carta na manga de um repertório brasileiro. Aí vocês podem até perguntar, Tiago, mas eu só vou trabalhar repertório brasileiro? Eu posso trazer um filósofo alemão? Pode, mas tente trazer o primeiro repertório, um repertório brasileiro, beber da fonte brasileira. E assim, mais ou menos quantos repertórios ter na redação toda? Que o senhor indica? Vamos lá, se são 4 parágrafos, você traz um na introdução, um no D1 e um no D2. Ou seja, 3 repertórios e na conclusão você faz a retomada. Do primeiro? Ou do primeiro, do segundo ou do terceiro. Pode ser retomada se em qualquer um. possível, do primeiro. Porque o corretor vai entender que você teve um planejamento textual. Bom, a gente tem outra pergunta que é: como lidar com o tema proposto? Existe uma forma de interpretar a proposta para garantir que o texto esteja adequado ao tema? Eu sempre digo que quando você faz a primeira leitura, você não consegue decodificar todas as palavras. Principalmente quando aparecem aquelas preposições que, querendo ou não, às vezes dão um duplo sentido. As palavras-chave, que são caminhos, desafios e impactos. O bom é você fazer a primeira leitura, você ler, reler, interpretar. Nesse momento de interpretação, automaticamente você já faz uma releitura. Então, querendo ou não, fica bem mais claro e direto qual é o eixo textual que está sendo cobrado ali. Isso pode destrinchar algumas palavras-chave. Assim, apareceu essa palavra-chave, eles querem isso. Vamos lá. Como eu citei 3, caminhos, desafios e impactos, se no tema aparece uma das 3, automaticamente você tem que trazer todos os seus argumentos para o plural. Porque se pede, digamos, impactos, eu não posso apresentar no meu texto todo apenas um. Eu tenho que trazer mais de um. É a questão de sair do singular para o plural. Quais são os maiores problemas, assim, os maiores erros que o senhor vê nas redações que o senhor corrige no dia a dia? Como a redação ela é corrigida em 5 competências, a competência 2, principalmente, ela retrata muito a questão da compreensão do tema da redação. E eu percebo, hoje não tanto, mas ainda tem alguns casos, quando os alunos encontram no próprio tema uma palavra que eles não entendem.
Então, eles deixam essa palavra para lá e tentam compreender o tema no contexto. E muitas vezes eles tangenciam o tema porque justamente não encontraram e não conseguiram identificar o significado daquela palavra. Por exemplo, a questão das próprias preposições. Ou até a questão do pela, do para, como foi um exemplo do ano passado. Pela mulher ou para a mulher? Tem que saber justamente qual é a diferença do pela ou para o para. A questão do tempo verbal. Beleza, agora vamos para a próxima pergunta. Quais são as estratégias que são boas para construir um bom argumento? E como fazer uma argumentação convincente que possa ir além do óbvio? Vamos lá. Respondendo a essa pergunta, tem duas formas. Quando o aluno traz um repertório coringa, que todo corretor percebe, principalmente quando ele utiliza Utopia de Thomas More. Se você colocar lá no Google, uma redação pronta sobre determinado tema, sobre violência, por exemplo. A primeira que aparece é essa de Thomas. Então, todo corretor já vai perceber que aquele repertório não é seu. Mas, Thiago, eu vou evitar utilizar ele se eu gosto da metodologia dele. Não, porque o principal é como você vai contextualizar o repertório ao tema, certo? Mas qual é a principal estrutura? Repertório, isso falando de introdução. Repertório, ponto, conectivo, vírgula e a explicação. Só que nesse conectivo você tem que ficar atento na seguinte questão. Qual é o valor semântico desse conectivo? Ele é de conclusão, ele é de explicação, ele é de adição, ele é de oposição. Então, redação não é só você encher linguiça, não é só você colocar o repertório, o conectivo. É você saber justamente o que você está fazendo ali. Até porque, nessa questão de conectivo, a competência 4, ela vai analisar todos esses mecanismos linguísticos para a formação da argumentação. Agora, uma pergunta, uma dúvida sobre a sua opinião. O que o senhor acha e quais os efeitos o senhor acha que vai dar para os alunos que usam texto motivador na redação? Vejam, até na proposta, o próprio nome já diz, com base nos textos motivadores. Só que às vezes o texto é motivador para mim e é desmotivador para você. Então você tem que saber justamente qual é o cunho que você vai focar ali. Lembrando que entre 3 e 4 parágrafos, ali tem uma pesquisa, ali tem um texto injuntivo, ali tem um infográfico, que querendo ou não vai facilitar o seu processo de entendimento. Mas, assim, citar o próprio texto motivador, você acha que dá algum problema? Dá problema se você fizer recorte e colagem. Agora, se você fizer uma paráfrase, você vai ler e vai explicar com suas palavras. Beleza. Até a questão de porcentagem, tem alguns alunos que fazem regra de 3. É correto? Dá para fazer? Dá. Mas se você já tiver os seus repertórios, tudo bem direitinho, as suas alusões, evitar pegar informações do texto motivador. Até porque o próprio nome já diz. Texto motivador, não é texto de recorte e colagem. Certo. Tem outra pergunta aqui, que é o que são e como aplicar técnicas para manter a coesão e coerência do texto? Você tem que entender que o texto ele é uma amarração. Por isso que, como é uma dissertação argumentativa, você nunca deve exprimir a sua opinião. A conclusão ela vai depender do seu DD2, o D2 do D1 e o D1 da tua introdução. E eu só tenho como fazer isso, esse encadeamento de informações, de argumentos, trazendo os conectivos, que é o que chamamos principalmente aqueles conectivos de abertura de parágrafo. Por que ele é abertura de parágrafo? Porque ele vai conectar o parágrafo anterior. Aí, por exemplo, alguns alunos perguntam, Tiago, e na introdução eu vou colocar um conectivo de abertura de parágrafo? Não, porque ele vai conectar o quê? Ao tema? Então, tanto a conclusão como o D2, como o D1, ele tem que estar um interligado ao outro. Porque se você faz isso, evita dar problema de coesão e coerência, que é o que chamamos de planejamento textual ou projeto de texto. E quais conectivos o senhor acha que são os melhores para colocar? Porque assim, tem uns professores de redação que eles indicam um, tem outros que indicam outro. Você, quando você vai corrigir, você sempre fala para colocar, por exemplo, na conclusão, é importante, né? Que você coloque sempre em suma. Quais são os que o senhor acha que mais cai? Os que os corretores, quando eles forem ler, eles vão aprovar? Os que eles acham que eles não vão gostar tanto? Em quais lugares mesmo colocar? Pode falar. E tipo, um que seja tipo menos coringa, que tipo seja menos conhecido, para que a gente consiga adquirir uma nota maior e que também os corretores se agradem ao ver aquela evolução na redação. Isso é uma questão muito pessoal. Cada texto de cada pessoa. Por quê?
Qual é o conectivo de conclusão que os corretores mais gostam? Ou até se você for pesquisar redações com notas acima de 900 pontos, vocês vão encontrar muito portanto. Ele é batido? É. Mas ele é uma conjunção conclusiva que todo corretor gosta. Porém, você pode colocar, digamos, o infere-se, vírgula, portanto, urge, vírgula, portanto, em suma, em síntese, como vocês mesmos falaram. Só que tem uma questão que não adianta, por exemplo, você trazer um conectivo que ele não faz parte do seu vocabulário. Por exemplo, paralelamente, paralelo a isso. Tiago, não faz parte do meu vocabulário, então eu vou colocar esse conectivo para o corretor pensar que eu sei o que é um conectivo, que eu sei que é um conectivo chique, elegante, diferenciado, e você vai escrever uma palavra simples, digamos, a palavra indivíduo vai esquecer o acento. Então o corretor vai pensar, esse conectivo não é da pessoa, ela só decorou o conectivo para colocar ali. Então é melhor você manter o mesmo nível de vocabulário. Quais são as formas que os corretores eles mais avaliam? O senhor citou sobre colocar um conectivo que não faz parte do vocabulário da pessoa que está escrevendo, do estudante, e errar o acento, por exemplo, de uma palavra considerada fácil. Qual a maneira que eles avaliam, como é a banca que aplica ao Enem da gente. Pronto, como eu disse, eles são bastante técnicos. Então, eles já têm um modelo do período da formação, do curso que eles passaram. Qual modelo que vai tirar uma nota acima de 800 pontos? Qual modelo vai tirar uma nota acima de 900 pontos? Porque o importante é você dominar o que você está escrevendo. E também, querendo ou não, facilitar a correção para ele. Errou, que não é para errar, mas se errar, basta um tracinho bem delicado, não precisa ser grosseiro. Até porque o corretor de redação do Enem ele recebe por redação corrigida. Então, o que você puder facilitar o trabalho dele, vai ser tão bom para você como para ele também. Ô professor, agora que o senhor falou de domínio, assim, de saber o que você está escrevendo, o senhor acha que isso é o maior problema dos estudantes em questão de dominar o que você está escrevendo e saber o que você quer falar, dissertar ali mesmo? Você acha que isso é um grande problema e que causa uma baixa pontuação? Acho sim, porque primeiro, o que é que causa uma baixa pontuação? A falta de prática. Se você pratica redação semanalmente, eu gosto de comparar muito fazer redação com aprender a nadar. Você só aprende a nadar entrando na água. E redação, você só aprende fazendo mesmo. Não tem como você, digamos, assistir, eita, Tiago, eu tenho 3 repertórios. Se você nunca sentou para montar uma redação com esses 3 repertórios. Então, hoje, a principal dificuldade do aluno é entender e ter conhecimento de mundo. Porque, por exemplo, Tiago, mas eu posso citar a Constituição? É um repertório coringa? É. Mas se você souber qual é o parágrafo, qual é o artigo que disserta sobre a temática, com certeza o corretor vai compreender que você tem conhecimento de mundo e tem propriedade naquilo que você está falando. E assim, o que é que o senhor acha que falta nos alunos de hoje em dia para eles realmente manterem e conseguirem uma redação nota 1000? Porque é algo que acontece, sei lá, uma vez por Enem, umas 2 pessoas no máximo conseguirem uma nota 1000, sendo que todos eles são avaliados da mesma maneira. A prova é sempre a mesma, o conteúdo é o mesmo, o assunto é o mesmo, mas mesmo assim são apenas no máximo 2 pessoas do país inteiro, de todos os estudantes que participam, que conseguem alcançar uma nota mais de 900. Assim, o que é que o senhor acha que falta dos alunos? O que é que tem? O senhor acha que a escola também tem responsabilidade? Se é responsabilidade só dos alunos? O que é que o senhor acha que está faltando, assim? Vamos lá. Na minha cabeça não existe mais de 3 milhões de alunos que fazem o Enem, a gente não ter, digamos, mais de 100 notas 1000. Falta alguma coisa. E na maioria das vezes, porque assim, toda redação ela passa por 2 corretores, certo? Quando a diferença do corretor A para o corretor B dá mais de 60 pontos, entra o terceiro corretor. Então a função dele é o quê? Procurar defeitos na redação. Ele vai procurar coisas boas? Não, porque ele sabe muito bem que a redação tem argumentos, coesão, coerência, projeto de texto. Então são alguns deslizes, separação silábica, às vezes, até pela questão da correria, a questão do acento, você especificar o que é um acento agudo, o que é um circunflexo, o que é um tio, a questão da margem, a questão do tracinho, que ele tem que estar dentro da caixa, até porque quando o corretor recebe a tua redação, ele não vai receber a tua folha.
Essa redação ela foi escaneada, então tudo que fica fora da caixa, para ele não chega. Você tocou num ponto muito coerente. O que é que a escola pode fazer? A escola sozinha, ela não tem como ajudar o aluno. O aluno tem que querer, ele tem que ter aquela vontade. Então, eu vou fazer uma redação hoje, aqui na escola mesmo. Toda semana nós trabalhamos redação. Fazemos os debates, fazemos as produções, fazemos as reescritas. Só que isso não é só uma função da escola, é uma junção. Família, aluno e escola. Porque a escola sozinha, infelizmente, ela não tem como fazer tudo. É necessário uma parceria, sim. Só que também não adianta a escola querer fazer, a família querer fazer e o aluno não ter interesse em desenvolver. Certo. Agora vamos para a quinta pergunta, que é: como usar o repertório sociocultural de maneira eficiente? E que tipos de conhecimentos podem enriquecer a redação e como incorporá-los corretamente? Vê, como eu já disse, são 3 repertórios. Eu preciso trazer repertórios de áreas diferentes. Tiago, se eu trouxer 3 filmes, eu vou tirar nota baixa? Não. Quando eu vou fazer meus textos, eu gosto de trabalhar muito da seguinte forma. Começar com o repertório brasileiro, certo? Depois eu entro com o repertório internacional, a letra de uma música, um filósofo. E o terceiro, trazer um artista, um poeta, uma escritora, focado principalmente aqui em Pernambuco. Então, eu tenho essa ordem cronológica de organizar, sim. Porém, quando o tema, digamos, se for educação, alguma coisa assim, eu preciso me ater muito à questão da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e do Plano Nacional da Educação, que são as 3 hastes que regem muito os direitos e deveres da educação brasileira. Muito obrigada, professor. Foi ótimo. Sim. Professor, o que revisar na redação para garantir uma pontuação mais alta? Primeiro ponto, ortografia. Você tem que saber, tem que entender que o corretor vai ler tua redação. Então, você precisa escrever sabendo que alguém vai ler. Segundo ponto, otimizar a questão do tempo. São 45 questões de ciências humanas, 45 questões de escolas e linguagens, mais a redação. Então, você precisa otimizar esse seu tempo para quando chegar ao final do tempo que o INEP estabelece, você tenha conseguido organizar a sua proposta toda direitinho, organizada, principalmente a questão do próprio, de passar a limpa a questão da redação, não passar a limpa aquela correria, porque muitas vezes quando eu vou corrigir a redação na segunda-feira, quando vocês trazem, durante a semana, está faltando um S aqui, não, professor, lá eu coloquei. Sempre tem essa desculpa. Então, otimizar a questão do tempo é um dos pontapés iniciais. Você saber organizar o que você está fazendo. Agora vamos para a última pergunta, que é uma dúvida de praticamente da maioria de todos os participantes que vão fazer o Enem, tanto esse ano e tantos que fizeram e vão tentar fazer novamente para conseguir uma nota melhor e passar, né? Como administrar o tempo entre a leitura da proposta e a escrita da redação? Como deve administrar para conseguir uma nota ótima, uma nota boa? Muitos alunos perguntam, professor, quando eu sentar, pegar o caderno, eu faço o quê? Eu digo, chore. O tema da redação, ele não vai estar na primeira página, não vai estar na segunda. Uma ressalva. Quando você pegar o caderno, na primeira página vai ter uma frase. Ali não está o tema da redação, viu? Ali não é o tema da redação. Os fiscais vão dizer o que é que vocês vão fazer com essa frase. Mas pegou o caderno, dá logo uma olhada no tema da redação. Tiago, não tem um repertório nenhum. Mas eles falam exato o tema sim, ou você tem que achar Não, no você texto, tem que achar assim? no caderno. Que Vai fofo. aparecer ali entre as páginas 5 e a página 10. Vai aparecer ali. Meu Deus. Aí, dá uma olhada no tema, dá uma lida nos textos motivadores, que não vai acontecer. Você vai chegar lá sem repertório nenhum. Dá uma olhada na prova de história, geografia, filosofia. Até porque o corretor, ele não tem acesso às outras provas. Ele só tem acesso aos textos motivadores e à proposta de redação. Se eu pegar uma questão de sociologia, assim, pegar uma citação da questão de sociologia. Pode funcionar como repertório. E você pegar, digamos, tem a questão, tem o comando e tem as alternativas. Aí você, digamos, a alternativa B. A pergunta pode ser o repertório e a alternativa correta a contextualização. Sempre falando. No meio tem que ter o conectivo.
ótimo. Nossa, o professor foi maravilhoso. Muito obrigada, professor. Obrigada pela sua Nada. participação. Obrigada por todas as dicas. Nós desejamos uma boa prova de Enem para todos vocês que estão fazendo, para todos que vão assistir. E é isso. Um beijo. Até beijo. a próxima. Tchau. Pega a visão. Pegaram a visão. Pegar a visão. Uau!